Salários atrasados. Quando o Galo vai quitar? Quem falou sobre isso? Polêmica no vestiário, vestiário quebrado? Bem, a informação que eu tenho é um pouco diferente. Quer entender tudo isso? Então bora comigo. Mas tu sabe, né? Aqui é tudo depois da vinheta. Então bora lá! E aí, devoto! Seja muito bem-vindo ao canal Alvinegro, eu sou André Rapsold. Temos muita coisa para falar do Galo aqui hoje, mas de cara eu já vou pedir para você se inscreva aqui no canal Alvinegro. O canal Alvinegro é um canal dedicado ao Galo. A gente fala do Galo de manhã, de tarde, de noite. Tudo sobre o Galo é aqui comigo. Então se inscreva no canal Alvinegro, não deixe a sua inscrição para depois, curta esse vídeo, isso mesmo, curta o vídeo. O seu like aqui é preponderante para o desenvolvimento do canal, para o crescimento e para indicar esse vídeo para outras pessoas. Também vou pedir para você que gentilmente, ao final do vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, onde você bem entender, que vai ser muito legal e vai me ajudar muito. Sem mais delongas, bora para o vídeo? Bora lá! Galera, é o seguinte, o tema hoje é esse aqui, salários atrasados, quando vai quitar? Vamos começar dando a lógica disso, quando começou e tudo mais? Vamos lá. Tudo começou com uma matéria do Tempo, que eu vou mostrar para vocês aqui, né, no LG Monitor, passando aqui, e que a matéria fala o seguinte: 7 calado, atraso e Sampaoli diferente, provocam ira no vestiário do Galo. Super FC apurou que jogadores do Atlético estão indignados com situação salarial e outras questões no clube. Matéria essa publicada no dia 23, assinado pelo Gabriel Pazini. Né? E nessa matéria ele fala o seguinte: o Atlético vai fechar 3 meses de salário atrasado na CLT e 4 em direito de imagem para os jogadores. Essa situação já é mais que suficiente para incomodar qualquer profissional de qualquer área, mas no caso do vestiário alvinegro, segundo apurou o Super FC, várias outras situações estão deixando alguns atletas extremamente irritados. Além do atraso no pagamento dos meses de salário dos jogadores, parte do Atlético está revoltada com a regalia para Jorge Sampaoli e sua comissão técnica. Enquanto eles não estão recebendo seus pagamentos, o treinador argentino e sua comissão técnica estão recebendo seus vencimentos normalmente. Sampaoli ganha 1,2 milhões. E outra situação que está encomendando é o silêncio do presidente Sérgio Sete Campos. Vamos lá, vamos explicar tudo isso aí. Matéria do Super FC, né, conforme expliquei para vocês e mostrei. Quem quiser ler a matéria na íntegra, tá lá. O jornal O Tempo, né, matéria do Super FC, assinada pelo Gabriel Pazini. Né? Galera, é o seguinte, muita gente está falando o seguinte: estão tentando criar um problema dentro do Atlético, blá, 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 blá. Gente, existe parte dessa matéria onde eu pude apurar que é totalmente verdadeira e parte que eu entendo que existe um certo exagero. Tá? Vamos separar as duas coisas que eu acho fundamental. Primeiro, é totalmente verdade que existe 2 folhas e 4 imagens. Né? O Atlético tem uma folha salarial de mais ou menos 8 milhões. Se você pegar aqui 8 milhões, vezes, vamos jogar lá embaixo que 30% é imagem, as melhores fontes do Brasil dizem que 40% do total do que o atleta recebe é imagem. Eu vou usar 30%, tá certo? Vezes 30%, nós estamos falando que 2 milhões e 400 estão em atraso. 2 milhões e 400. Se a gente colocar aqui vezes 4, nós estamos falando de 9 milhões... Opa, a calculadora caiu. 9 milhões e 600 em aberto, beleza? E se eu pegar aqui 8 milhões, né, de reais, vezes 70%, nós estamos falando de 5 milhões e 600. Vezes 2, 11 milhões, mais 9,600... Então nós estamos querendo falar aqui que o Atlético tem atraso com os jogadores em torno de 20 milhões e 800 mil. Pegou aí? Pegou. Tá. E aí a matéria fala o seguinte, que a revolta é com 2 coisas. Que primeiro, pelo Sampaoli receber em dia e a sua comissão técnica. E segundo, que há um silêncio do Sérgio Sete Campos. Vamos lá. Primeira coisa, que eu pude apurar, que sim, há o atraso. E que sim, os jogadores estão incomodados. Mas que não há revolta nenhuma.
e que os jogadores não se encontram indignados, estão insatisfeitos, evidente. Você está aí com 2 meses de salário, 4 de imagem, né? A gente pode colocar até que tem quase 3 meses se você juntar as imagens. E muita gente, a imagem resolve depois. Não, gente, imagem compõe a folha salarial do cara. E o que é combinado não sai caro. Só que é o seguinte, gente, estamos vivendo um tempo pandêmico, uma situação que nunca ocorreu no planeta Terra, não, já ocorreu várias vezes, mas nunca ocorreu num mundo tão globalizado, né? Então, assim, é uma situação totalmente atípica o que está ocorrendo hoje. Então, os jogadores estão chateados com o salário atrasado? Estão, mas não estão indignados. E outra coisa, o jogador do Atlético que estiver mais exaltado, ele tem que entender o seguinte, o combinado não sai caro. Ele combinou que o Atlético paga o salário dele ao Atlético. O Jorge Sampaoli, ele veio para o Atlético através de patrocinadores. O Galo paga ele o que pagava o Dudamel. O acordo é esse. Parte do salário parte paga pelo Galo, que parece que é em torno de 250 mil, e o restante é o Dudamel. Os patrocinadores, e nós sabemos quem são. Então, se o patrocinador está mantendo a palavra, eu acho que o Atlético não deve estar pagando, não. O que está atraso para os jogadores deve estar atrasado para o Sampaoli também. Mas a parte grossa, que é paga a comissão técnica, está integral lá. Então, pelo que eu pude entender, conversei com meus amigos youtubers, conversei com alguns jornalistas, enfim, que sim, existe uma chateação, mas que não chega a ser uma revolta. Outra coisa que eu pude apurar, e aí eu apurei com 2 atletas apenas, não tive resposta dos demais, foi que o presidente Sérgio Sete Câmara vamos deixar isso claro, principalmente o diretor de futebol Alexandre Matos está em contato com os jogadores, sim. E que eles sabem, os jogadores, que antes do dia 30 deste mês será quitado um salário e 2 imagens. É o que eles estão prometendo lá. Ou seja, o Atlético ficaria com um salário aberto e apenas 2 imagens, em vez das 4 e 2 hoje. Hoje nós temos 2 salários e 4 imagens. Seria um salário e 2 imagens. Eu venho noticiando aqui no canal há bastante tempo que o Atlético está correndo atrás de um empréstimo bancário para dar a quitação integral dos salários. Era a informação que eu tinha. O presidente, na live que ele fez com os youtubers, ele disse que ele estava arrumando um valor para quitar 80% disso. Só que hoje, na entrevista que ele deu ao 98 Futebol Clube, ele disse que vai pagar um salário de 2 imagens. Pelo menos foi essa a informação que eu tive. O que eu penso disso é o seguinte, gente, é evidente que nós temos que pensar que combinados não saem caro, mas que o jogador de futebol, ele tem que entender também o que está acontecendo. E como ele ganha melhor, fome e necessidade é longe dele passar, está longe. Eu entendo que há uma chateação, o cara faz compromissos com o que ele ganha, e ele quer manter esses compromissos, investimentos e tudo mais. Mas também ele tem que entender, assim como eu sou um exemplo cabal disso, meu negócio está fechado por conta disso, desde março. Imagina o pão que o diabo amassou que eu estou comendo. Só meus íntimos sabem mais. Ah, mas você honrou com isso, só consegui, graças ao apoio do governo. E se o governo, por exemplo, gente, não tivesse dado aquela liberação de você colocar lá o governo para pagar, eu não sei como é que eu estaria hoje. Se eu estaria que vender um pouco do patrimônio que eu tenho, né? Se eu estaria me endividando mais ainda com empréstimos bancários. Então, assim, a situação não é fácil. O Atlético não tem receita desde março. É verdade. O Atlético está com as receitas todas comprometidas. Não porque deve, porque não entrou. Patrocinadores suspenderam, a Globo não pagou. Hoje, quem dá 100 e poucos % da renda do Atlético é a Globo. O Atlético não vendeu jogadores, não tem ninguém vendido, gente. Guga, os que poderiam estar vendidos aí, nenhum saiu. Então tem que haver uma compreensão. A Fox Sport, entre outros meios, ficam aí, o Atlético está indo no caminho do Cruzeiro. Nada disso. Não tem caminho do Cruzeiro. O Atlético está contratando uma empresa para poder fazer os pagamentos. Não tem nada disso. Então, amigos, queridos, devotos, companheiros aqui do canal Vinic, fiquem tranquilos. O caminho não é o mesmo. As coisas não são por aí como estão sendo ditas. Não é dessa maneira que está sendo colocada aí por parte da imprensa, principalmente paulista e carioca. A imprensa mineira sabe, muito jornalista sério, correto, né?
Eu acho que a situação do Atlético, inclusive, é uma das melhores que tem. O Santos está devendo muito mais, o Flamengo foi pegar empréstimo no mercado, né? O São Paulo está todo endividado, e a situação está preta para todo mundo. O que tem que acontecer é que o presidente das Sete Câmara disse claramente, eu tenho que acreditar no que ele está falando, porque aí também tem o seguinte, se o presidente está falando não é verdade, que vem alguém desmentir ele, jogador, o próprio jornalista, eu acredito nisso, que o Atlético vai quitar salário, que o Atlético vai pôr em dia essa situação e que as coisas, infelizmente, tomaram um caminho que não era o preferido. Verdade, mas não é um caminho eterno. Então é isso, devoto. Seja muito bem-vindo, comenta a sua opinião aqui embaixo, compartilhe esse vídeo no Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Não deixe, recado importante. Hoje, às 20 horas, estarei na live da TV do Galo, eu e outros youtubers entrevistando nada mais, nada menos que Alexandre Matos. Vamos falar de Galo na veia, vamos falar de muita coisa. Então não deixe de ver essa entrevista vai ser de altíssimo nível. Vai lá, me acompanha. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link dessa entrevista, tá bom? Beijo grande no seu coração, fiquem com Deus, valeu, tchau e fui!